Aprender um pouco a respeito da fé. Eu entendo como sendo muito importante essas nossas conversas a respeito das 5 solas, porque foram em cima delas e a partir delas que toda a reforma protestante se deu. Então, nós já ouvimos a respeito da Escritura, que só a Escritura, somente a graça, agora somente a fé. A princípio pode parecer que seja um pouco teórico do que nós estamos falando, mas a minha tentativa aqui será de fazer com que seja mais prático aquilo que esse entendimento sobre fé, embora uma palavra tão pequenininha, tão complexa, tão confusa, tantas pessoas confundem o que é a fé, e a nossa intenção é fazer com que a gente tente entender um pouco melhor do que seja a fé. O texto que nós vamos usar como alicerce na palavra é Efésios 2, 8 e 9, está projetado aqui, eu vou fazer a leitura. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Podemos assentar? Pode deixar aí, Felipe, no versículo anterior. Nós estamos falando das 5 solas, e a gente claramente vê esses 5 somentes projetados nesse versículo. Esse versículo foi, na verdade, tudo aquilo que alicerçou, tudo aquilo que na palavra de Deus foi realizada a reforma. Primeiro porque ela é a própria Escritura, que Lutero traduz e coloca na mão do povo para que o povo pudesse conhecer a Bíblia, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então já entendemos aqui somente a Escritura. E esse versículo fala porque é pela graça que somos salvos, somente a graça, somente pela graça que nós somos salvos pelo Senhor. E esta salvação de Deus, ela é ampla, é a salvação para ir para o céu, mas é a salvação do pecado, é a salvação da aflição, é a salvação do medo, dos temores, dos rancores. Esta operação graciosa de Deus nos alcança de forma que toda esta salvação por graça nos alcança. Graça, resumindo rapidamente em poucas palavras, ela nos apresenta um Deus todo-poderoso, um Deus totalmente outro, um Deus absoluto no céu, e nos apresenta uma distância impossível de ser trilhada para que nós cheguemos a este Deus. E a graça nos fala o seguinte: este Deus, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos alcança, nos abençoando e nos favorecendo. Então graça é isso, e esta graça então nos permite entender que este Deus tudo fez por nós, motivo pelo qual nós nos apegamos a Ele, nós somos atraídos a Ele. Então a distância é vencida pela atração. A graça faz com que nós desejamos, a partir de então, maravilhados por esta maravilhosa graça, nós nos aproximamos de Deus. Graça é isso, aquilo que não estava ao nosso alcance, mas o próprio Deus de graça nos proporcionou, por meio da fé. Então somente a fé, porque a fé é o meio, a fé é o veículo, a fé é a forma de nós alcançarmos a graça. Por meio da fé nós alcançamos esta graça, nós alcançamos esta salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus, aí vem somente Cristo. O dom de Deus é o Senhor Jesus, que foi dado para nos alcançar, nos proporcionar, nos dar essa grande salvação. Então, não de obras para que ninguém se glorie. Aí vem a quinta sola, a glória somente a Deus. Toda a honra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a sabedoria e toda a força ao nosso Deus. Então, porque esse versículo ele inclui dentro dele todas os 5 somentes. Por isso eu fiz questão de usá-lo aqui. Pois bem, podemos começar, Felipe? Somente a fé. Eu queria falar sobre a fé em Lutero.
A fé de Lutero, porque foi com esta compreensão de fé que Lutero colocou por terra aquela estrutura religiosa opressora que nós conhecíamos que estava vigente durante a Idade Média. Foi com esta visão de fé que Lutero, por meio do qual o Senhor usou Lutero para que toda a reforma fosse realizada. 3 palavras, nós conversamos aqui um pouquinho sobre isso. 3 palavras, na minha visão, elas fazem uma síntese de tudo aquilo que foi o pensamento de Lutero, de tudo aquilo que Deus realizou através de Lutero. A primeira delas é graça. Lutero vem e fala a respeito da graça de Deus, que os homens não conheciam, porque estavam presos, estavam oprimidos, estavam acorrentados a um sistema religioso que os obrigavam a rituais, a realizar coisas, a gastar dinheiro para poder alcançar alguma coisa de Deus. Lutero vem e fala, é a graça. A graça é isso que está no alto, é isso que nos alcança, é este ambiente, é toda esta dimensão de glória e de amor de Deus que nos alcança. Lutero abre os olhos do povo para esta realidade da graça. E aí Lutero vem, eu gosto de colocar essas 2 outras palavras como se fosse a cruz de Cristo, que no sentido vertical, apontando para o alto, vem a fé, porque a fé é o meio de alcançar essa graça. A fé, vou repetir isso porque isso é importante, a fé é o meio de graça, porque pela graça sois salvos, por meio, mediante a fé. Então a fé, na compreensão de Lutero, e é aquela compreensão que hoje como protestantes nos chegou, que nós herdamos, a fé é aquilo que nos foi dado da parte de Deus e que nos leva a uma comunhão com Deus, única e exclusiva e bastante. Então a fé, ela não suporta, ela não alcança nada além disso. Quando nós falamos de fé na compreensão de Lutero, nós estamos falando de alguma coisa que está relacionada na minha comunhão e no meu relacionamento com Deus. Sou eu e Deus. Nada de fora envolve na fé, doutrinas, normas, preceitos, outras coisas temporais, nada disso. Fé é uma relação de comunhão entre o homem e Deus. Então essa é a visão de Lutero. Ela é vertical porque ela não comporta nada que venha de fora. Quando eu falo de fé, eu estou falando, sou eu e Deus. Então não pode vir com doutrinas, você pode vir com um monte de coisa, isso não importa. A fé está relacionada com a minha comunhão pessoal com o meu Deus. Isso é que é a fé, e é assim que eu alcanço a graça de Deus. Agora você fala assim, então se é só isso, se ficasse só nessa fé, aí nós íamos ter um comportamento muito comum no meio evangélico, que é aquele comportamento exclusivista, aquele comportamento que é inclusivista, ou seja, aquela coisa que me leva a uma relação única, eu e Deus. Então o mundo que se exploda, não é? Então não importa ninguém. Aí Lutero entra explicando isso, e ele fala que existe uma dimensão horizontal que é o amor. Então o amor, ele não está se referindo unicamente nessa relação minha com Deus, mas na minha relação com as laterais, com o próximo. Então quando pela fé eu alcanço essa graça, este amor alcança o meu coração, aí então eu me preocupo com o próximo. Aí eu sou levado às boas obras, porque eu amo. Então todos os meus atos são feitos em amor, porque eu conheci a graça, a fé alcançou meu coração. Aí as minhas obras agora são feitas como resultado desse amor que um dia chegou ao meu coração. Então, se eu fizer tudo isso sem amor, valor nenhum tem. Mas no versículo 10, eu li aqui o 8 e o 9 de Efésios,
Paulo, continuando, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, e porque são feitos novas criaturas para boas obras. Esta é a continuidade que muitas pessoas excluem, mas é para boas obras. Então, a graça, o amor que está relacionado com a minha vivência com as pessoas, e a fé que está relacionada com a minha vivência com Deus. Então esta é a visão de fé de Lutero, eu e Deus. Mas morreu aí, acabou aí, e as outras pessoas? Elas entram nesta relação de amor que foi trazido por Deus e deixado no meu coração. Eu não posso deixar de agir em favor daquele que é o meu próximo, porque este amor me constrange. Ele chegou ao meu coração pela fé e por esta graça que vem de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então eu estou enfatizando esse detalhe de que a fé é meio para quebrar, irmãos, para quebrar um conceito que eu trouxe comigo, e é possível que muitos trouxeram, que existem muitas maneiras, muitos meios de alcançar a graça de Deus, chamados meios de graça. Pode passar, Felipe. Era alguma coisa assim, eu fiz ali uma figura. Imagina a graça de Deus, uma figura para nos ajudar. Imagina a graça de Deus, uma caixa d'água, cheia de água, que pode fazer chover sobre nós, nos abundar, nos fazer transbordar. A compreensão que nós tínhamos era que existiam vários canos, vários meios para que esta graça chegasse até nós. Esta é a percepção que me foi dada, e que dizia o seguinte, a partir voltando lá na Idade Média, que dizia o seguinte, que se eu fizesse penitências, que era própria da religião daquela época, se eu fizesse muitas penitências, era um meio de alcançar a graça de Deus. Então, se eu me autoflagelasse, coisa que Lutero já fez, você pega um chicote, tira a camisa e fica batendo em você mesmo. Então era uma forma de sacrifícios, porque os sacrifícios era visto como um meio de alcançar a graça de Deus. Então quando você dizia que se você fizesse muitas orações, a oração é uma forma de você alcançar a graça de Deus. Se você jejuasse muitas vezes, você era aquele que utilizava muita graça de Deus. Então cada caminho desse, existiam os meios de graça, vários caminhos que faziam com que a graça, que movia o coração de Deus, para que esta graça chegasse até você, não é? Então se você cantasse muito, você era um meio de graça, um meio de alcançar a graça. Então essa ideia que foi me dada, que eu herdei, e lendo Lutero, somos protestantes, vendo aquilo que foi feito na Reforma, Lutero mostrou que não é desse jeito, não é? Por quê, irmãos? Por quê? Porque é pela fé. Porque pode acontecer de você orar muito, mas se você não tiver fé, que não valeu demais. Você pode pegar uma correntinha com muitas conchas e você vir falando uma após a outra e mais uma vez, mas se você não tiver fé, isso não vai ter valor. Você pode jejuar todos os dias e o tempo todo, mas não é o seu jejum em si que vai fazer com que a graça chegue a você. Você pode fazer um pequenininho, mas se tiver a fé, as montanhas se movem. Então o meio é a fé. Agora, e a oração, o louvor e a súplica, o jejum, são importantes? São maneiras que você pode expressar essa sua fé a Deus, mas estas coisas por si mesmas, elas não são meios de alcançar a graça de Deus. O fato de você sair da sua casa pela manhã e ir na igreja e orar ali, dizer que isso é um meio de graça, não faz sentido. Se eu fizer isso, aí eu alcanço a graça de Deus. Não são meios de graça. Por quê, irmãos? Porque isso são atitudes, isso são ações, isso são obras que você está fazendo, são coisas que dependem de você, que foram resolvidas por você.
Então, se são atitudes suas, não é mais graça. E graça é aquilo que vem de Deus para nós. Estas coisas são boas, mas não são formas, não são meios de alcançar a graça de Deus. O que nos é ensinado pela palavra de Deus, alcançado por Lutero e trazido até nós, é o seguinte: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu fizer todas essas coisas, orei muito, vou muito à igreja, são coisas boas, longe de mim dizer que não são coisas boas, que eu canto muito para Deus, se eu fizer isso sem fé, eu não agrado a Deus, porque o meio de graça é a fé. O que Lutero colocou para nós é o seguinte: esta caixa d'água de bênçãos, não é? De alegria, de gozo, de santidade, tudo isso que vem da parte de Deus, que chega para mim de graça, vem por um único caminho, que é a fé. Então fé é o meio de graça da parte de Deus. Eu acho bom quebrar essa figura da caixa d'água com muitos canos e lembrar que o único cano é a fé. Ah, mas e a oração? A oração é útil, é necessária e é uma forma de eu agir com fé, mas ela em si mesma, porque tantos religiosos de tantas religiões oram, e quantos oram que nem oram a Deus, ao nosso Senhor, e oram a coisas, enfim, não é a oração em si, mas é a fé que é o meio de graça. Irmãos, o que eu queria colocar, dando continuidade, é verdade, o Cássio disse aqui na quarta passada, que é impossível a gente esgotar o tema, mas eu queria falar de algumas coisas que eu considero mais importantes para a gente ter no que diz respeito à fé. Algumas distorções de fé, algumas compreensões erradas que muitas vezes nos chegam e que a gente guarda conosco. Eu sempre digo que aquilo que mais nos impede de conhecer a Deus é o conhecimento de Deus que a gente já tem. A gente então acaba querendo que Deus caiba da nossa caixinha. Então eu já sei tudo, então se eu vou num lugar, não está do jeito, então não é isso, porque eu já tenho o meu conceito. Na verdade a gente tem que esvaziar e repensar. A gente cresce a partir do momento que a gente repense aquilo que até então a gente tinha muitas vezes falsamente como verdade. Algumas distorções. Uma compreensão que se tem a respeito de fé é como que se fosse um conhecimento prévio que se tem sobre determinado assunto. Vou tentar explicar isso. Qual a possibilidade de chover amanhã? Qual a probabilidade? Às vezes fazendo-se cálculos, temperatura, noves fora, e faz a conta, então amanhã 33% de chance de chover. Isso é ciência, isso é conhecimento científico. Qual a possibilidade do Flamengo ganhar a Sul-Americana? Se fizer as contas lá, noves fora, 2%, 3% no máximo. Ou menos. Então, são probabilidades, isso é técnica, isso são ferramentas de estatísticas usadas para uma determinada... Então, irmãos, às vezes nós trazemos isso para o âmbito da fé, para as coisas de Deus, e a gente passa a entender que fé é uma probabilidade, é um grau de probabilidade daquilo que é o impossível. Vou explicar melhor. Às vezes uma pessoa está com uma determinada enfermidade, ela pode chegar para o médico e falar assim: olha, esses remédios aqui alcançam uma faixa tal, a probabilidade de você melhorar é de 99%, isso é técnica. Aí, mas às vezes a doença é muito grave, aí a pessoa diz assim: olha, eu creio, eu tenho fé que a pessoa vai melhorar. Então a fé, ela está relacionada com este grau, ela se torna como que uma unidade de medida do improvável, ou seja, quanto mais você aumenta esse valor, quanto mais você acredita que aquilo pode acontecer, na total impossibilidade daquilo acontecer, maior é a sua fé. Então a fé, ela passa a ser um otimismo que você tem pessoa que é otimista a beça, você conversa com ela, ela diz assim: não, vai dar tudo certo, eu tenho fé que vai dar tudo certo.
A Wélika foi fazer vestibular. Eu tenho fé que você vai passar. Então fé virou essa probabilidade do impossível. Então essa é uma distorção, uma compreensão errada que se tem de fé. Fé não é isso, na verdade. Uma outra compreensão equivocada de fé é que fé é ato de vontade. Aqui vem alguma coisa daqueles maravilhosos paradoxos que a Bíblia nos apresenta. A fé, o nosso Deus é o autor e consumador da nossa fé. A fé é alguma coisa que eu tenho para Deus, mas que na verdade veio de Deus para mim. A fé não é um ato de vontade sua, não é alguma coisa que você fecha o olho com muita força e acontece a fé. A fé não é alguma coisa que é decidida unicamente por você mesmo, não é uma disposição pessoal, não é racional, não é uma decisão que você toma. Então eu vou acreditar, e não é, a fé ela não está nesse ambiente, dentro dessa dimensão, não é? Porque se fosse assim, a fé passava a ser alguma coisa que era produzida por você mesmo no seu coração. Então você inverte o valor da fé. A fé verdadeira é dom de Deus, porque ela vem de Deus para nós, nos alcança e nos remete novamente para Deus. Então essa coisa de que fé é alguma coisa que você mesmo produz é falso. Não, você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Então a fé é como se fosse uma disposição mental sua mesmo com relação a Deus. Fé também não é isso. Agora outros vão para o outro lado. Não é essa disposição racional, mas as pessoas levam a fé para um ambiente místico de emoção e de sentimento. Eu tenho que chorar muito. Fé é alguma coisa que tem que acontecer dentro do tempo. A fé tem que acontecer, lembra de Naamã? Tem que acontecer dentro de um ritual. As pessoas têm que levantar a mão, tem que vir alguma coisa sobrenatural. A fé também está relacionado com essas emoções, com esses sentimentos. Fé não se envolve apenas com isso. Uma outra distorção da fé, nós falamos um pouco aqui, são duas palavras que eu usei, que é fidesque e fidesquá. Na verdade, fidesque é a fé que eu tenho, a fé que eu tenho, a fé minha, dentro daquilo que Lutero falava, aquela fé que está relacionada com esta comunhão minha com Deus. E fidesquá é a fé com a qual eu creio. Você pode ter uma fé muçulmana, você pode ter uma fé católica, você pode ter uma fé calvinista, você pode ter uma fé, enfim, é a fé, um conjunto de normas que regem aquilo que diz respeito à sua vivência religiosa. Irmãos, e muitas vezes se confunde essa fé que eu tenho, esse conjunto de crenças, esse conjunto de normas, estas coisas tomam e engessam de uma tal maneira que elas se tornam mais importantes com a fé trazida por Deus e colocada no seu coração. Isso é um perigo, porque aí você passa a se preocupar com a sua fé que você crê, com essas doutrinas que você vive, e muitas vezes, em nome desta fé estrutural, institucionalizada, você acaba por abrir mão ou ferir aquela fé que Deus implantou no seu coração. Vou explicar isso. Às vezes, o Cássio, pastor, tem um jovem ou uma jovem, eles erraram, fizeram o que não deveriam fazer, e o Cássio, para não ferir esta fé institucionalizada, para que esta fé não venha a ser comprometida, ele vai e age maldosamente com falta de amor em relação aos jovens, porque para preservar uma fé institucionalizada. Então às vezes ele abre mão da fé que Deus colocou no seu coração, porque esta fé nos remete a esta graça e nos leva a ter atitudes de amor. Eu abro mão de atitudes de amor em nome de uma fé que é uma fé doutrinária, uma fé teológica, uma fé que nada tem a ver com esta trazida pelo Espírito Santo e colocado no meu coração. Eu gostaria de ter sido claro no que eu estou dizendo. Isso é um perigo.
E daqui a pouco, de repente, a gente vai ter a fé da Yuki. E aí nós vamos lutar e batalhar e fazer uma guerra santa para proteger e para promover esta fé. Irmãos, isso definitivamente não diz respeito àquilo que é a vontade. Tenha a sua fé, a fé que tenha para ti mesmo, é o que a Bíblia nos ensina. Guarda no seu coração, viva a sua comunhão com Deus, porque fé, ela não pode ser alterada, ela não pode se confundir com estas coisas que estão ao nosso redor. Daí, mais uma vez, a fé de Lutero é aquela fé que se diz respeito única e exclusivamente desta relação entre você e Deus, Deus e você. E por final, a fé na fé. Hoje se fala muito nisso. Eu tenho fé na fé. Você quer saber uma coisa? Eu creio que a gente tem que ter fé. Eu acredito na fé. Então você passa a acreditar na fé. E Deus nem precisa estar no meio. Você crê na fé. Quantas pessoas a gente vê que não, mas eu acredito na fé, eu acho que vai dar certo. E você tem que ter fé. Não importa que fé que é fé. Então é a fé na fé. E tem muitas pessoas vivendo isso, né? Então essa fé, ela exclui Deus. Você não precisa de Deus, você tem que ter fé, independente do que seja. E Deus deixa de ser o autor e consumador da fé. A fé vem de Deus e nos leva a Deus. Isso é fé, não é? Qualquer outra fé fora disso. Agora, se você tiver fé em qualquer outra coisa que não seja em Deus, é uma fé, é um ato idólatra, não é? Eu tenho fé na cura. Eu creio que vai haver a cura. Eu tenho fé na revelação. Eu chego para alguém, Deus me revelou. Eu sou Júlio, Deus me revelou que você tem que agir assim, assim e desse jeito. Aí o Sr. Júlio fala assim: não, peraí, você não tem fé não, companheiro? Então ele tem que ter fé na revelação e não fé em Deus. Observe, então você distorce a fé para coisas, e isso é um perigo, isso é um engano, isso é perigoso, não é? E na melhoria, na salvação alheia. Então esta fé que não está relacionada com Deus, esta fé colocada em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, é uma fé idólatra. Gostaria de ter sido claro no que eu estou dizendo. Isso é um perigo. E daqui a pouco, de repente, a gente vai ter a fé da Yuki. E aí nós vamos lutar e batalhar e fazer uma guerra santa para proteger e para promover esta fé. Irmãos, isso definitivamente não diz respeito àquilo que é a vontade. Tenha a sua fé, a fé que tenha para ti mesmo, é o que a Bíblia nos ensina. Guarda no seu coração, viva a sua comunhão com Deus, porque fé, ela não pode ser alterada, ela não pode se confundir com estas coisas que estão ao nosso redor. Daí, mais uma vez, a fé de Lutero é aquela fé que se diz respeito única e exclusivamente desta relação entre você e Deus, Deus e você. E por final, a fé na fé. Hoje se fala muito nisso. Eu tenho fé na fé. Você quer saber uma coisa? Eu creio que a gente tem que ter fé. Eu acredito na fé. Então você passa a acreditar na fé. E Deus nem precisa estar no meio. Você crê na fé. Quantas pessoas a gente vê que não, mas eu acredito na fé, eu acho que vai dar certo. E você tem que ter fé. Não importa que fé que é fé. Então é a fé na fé. E tem muitas pessoas vivendo isso, né? Então essa fé, ela exclui Deus. Você não precisa de Deus, você tem que ter fé, independente do que seja. E Deus deixa de ser o autor e consumador da fé. A fé vem de Deus e nos leva a Deus. Isso é fé, não é? Qualquer outra fé fora disso. Agora, se você tiver fé em qualquer outra coisa que não seja em Deus, é uma fé, é um ato idólatra, não é? Eu tenho fé na cura. Eu creio que vai haver a cura. Eu tenho fé na revelação. Eu chego para alguém, Deus me revelou.
Sou Júlio, Deus me revelou que você tem que agir assim, assim e desse jeito. Aí o Sr. Júlio fala assim: não, peraí, você não tem fé não, companheiro? Então ele tem que ter fé na revelação e não fé em Deus. Observe, então você distorce a fé para coisas, e isso é um perigo, isso é um engano, isso é perigoso, não é? E na melhoria, na salvação alheia. Então esta fé que não está relacionada com Deus, esta fé colocada em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus, é uma fé idólatra. E para encerrar, irmãos, agora é para encerrar, eu pus uma frase ali bonita: a fé infinita na fé, na vida finita. Esta fé que transcende, esta fé que vai para além das coisas comuns, esta fé maravilhosa, esta fé que nos leva a esta graça maravilhosa. Como ela se dá na vida cotidiana? Para que essa fé? Nós aprendemos aqui. O que eu vou fazer com isso? Guardo comigo? Deixo dentro da minha Bíblia? Não é? O que se faz com a fé? A pergunta que eu faço assim: como a fé muda a minha vida? Que diferença faz eu ter fé ou não ter fé? Na verdade, Tiago, ensinando lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 26, ele diz assim: porque a fé sem obras é morta. Então, se eu tiver esta fé e guardá-la comigo, esta fé não tem valor nenhum, ela é morta. A fé é alguma coisa que tem que gerar boas obras na minha vida. Então, o simples fato de crer, como muitos entendem, eu creio não, a fé, ela nos leva a atitudes, não é? Então, o que a fé é para nós no nosso dia a dia? Paulo, lá em Hebreus, Paulo, o autor de Hebreus, quando escreve no capítulo 11, ele diz assim: porque a fé é firme fundamento. Irmãos, a fé é o fundamento da nossa realidade, para nós. Ou seja, é sob o alicerce desta fé que asfalta a minha vida, a minha caminhada. É sobre esta fé que eu vou, sobre esta rocha que eu vou edificar a minha própria vivência, a minha própria vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, no meu local de trabalho, na minha faculdade, entre os meus vizinhos, enfim. Essa fé, ela está na base, ela é o alicerce. Então todas as coisas são feitas a partir daí. Então a fé não é alguma coisa abstrata, ontológica, alguma coisa distante, alguma coisa mística, alguma coisa transcendente que fica lá no céu e eu aqui na terra. A fé é alguma coisa que interfere na sua realidade. Eu tenho dito que a fé não é um valor entre outros valores, mas a fé é o valor que dá valor a todos os outros valores. Essa é a fé, esse é o Evangelho, essa é a nossa vida. Ele é que dá valor. Então eu estou estruturado, eu tenho a minha casa sobre uma rocha, e esse firme fundamento que é Cristo, me é trazido pela fé, ele passa a determinar tudo aquilo que será a minha vida. Então o que Paulo fala em Hebreus? É ali que ele dá o seu conceito de fé. E ele começa a falar sobre a fé. Ele vai lá no Velho Testamento contando a história daqueles homens. E ele começa a dizer: olha, pela fé Noé preparou uma arca. O que Noé fez? Preparou. Qual atitude? Teve atitude, ele teve uma ação, teve. Essa fé de Noé não fez com que ele ficasse alheio, ou ele ficasse vagando, ou ele ficasse sonhando. Não, a fé o levou a uma atitude. Ele preparou uma arca porque ele creu. Abraão saiu da sua terra e foi para um lugar que ele não conhecia. Ele saiu, ele teve uma atitude, ele deixou a família, ele entrou pelo caminho, ele teve uma atitude. Então fé, ela precisa nos levar a uma ação. Sara deu à luz, embora a idade avancei, isso é por fé. Ela deu à luz por sua fé. Isaac, ele abençoou. Você vê, olha que atitude tão simples.
Isaac abençoou seus filhos. Então, quando você chega, às vezes a criança está até dormindo, você ali coloca a mão sobre a cabeça dela, você abençoa. Isso é ato de fé, e Deus abençoa-nos por esse ato de fé, porque esta graça nos alcança por este ato de fé. Moisés, ele preferiu deixar o Egito, ele escolheu o povo de Deus. Então são atitudes que se tomam. Quando Paulo vem falando sobre esta fé, lá no final ele fala assim: olha, eu não vou ficar aqui a vida inteira falando a respeito destes homens, mulher, mas aí ele começa a falar sem citar nome. Ele fala assim: porque muitos foram apedrejados, foram cerrados ao meio, muitos foram desamparados, foram aflitos, andaram errantes pelos antros da terra, eles foram maltratados. Então aqui Paulo fala sobre um outro aspecto da fé, porque a fé não é só conseguir coisas, como Noé conseguiu, como Abraão conseguiu, como Davi conseguiu, como Moisés conseguiu, mas muitas vezes a fé nos leva a suportar coisas na aflição, sendo maltratados, como nos deu o exemplo próprio Senhor Jesus. Então fé nos leva a suportar estas coisas, porque foi trazida por Deus e deixado no nosso coração. Eu não queria deixar de fechar este assunto de fé sem dizer isso que aqui falamos, que fé não é alguma coisa mística, alguma coisa apenas transcendental, alguma coisa que nos remete às coisas espirituais, mas fé põe o nosso pé no chão. Fé é firme fundamento para a nossa realidade. Quando eu creio, esta fé me leva a ter atitudes cristãs e ter estas boas obras, porque eu sou feito uma nova criatura para viver estas coisas. Então, eu queria deixar aqui, finalizar, o próximo assunto. Nós vamos falar sobre somente Cristo, e aí nós daremos continuidade a esses ensinos. Que esta palavra tenha lugar no nosso coração e que o Senhor possa nos abençoar.